Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, os antes já estão pirando, não estão se aguentando de inveja do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Eu, Tidico, trago todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola em tempo real do maior clube do mundo. Tidico, bora pro vídeo porque tem muita coisa pra falar. Bora, mas antes, se inscreve aí quem ainda não é inscrito, né? Vai no botãozinho vermelho inscrever, se inscreve, ative as notificações e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral. E galera, recadinho da TV Fãs que vocês adoram, né? Vai aí, ó. TV Fãs, ó, per esse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, vocês já conseguem acesso à transmissão São Paulo e LDU, né? A grade dos canais abertos e fechados. Tem também os streamings, né? Lançamentos de série, tudo aí vocês têm na TV Fãs. Tem também os jogos, né? Todos os jogos nacionais, internacionais e os lançamentos de filmes e séries, que é muito bacana, é muito legal. Gente, custo-benefício simplesmente fantástico. Só ir nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado que vocês já conseguem falar com eles e conseguem o teste de vocês. Custo-benefício fantástico e você consegue acessar do celular, smartphone, tablet, notebook, aonde você quiser, você consegue acessar a TV Fãs. Então vai aí que é muito bacana, eu recomendo demais. Valeu, TV Fãs! Galera, temos novidades maravilhosas, né? Não deu pro Lucas jogar o primeiro jogo contra a LDU, mas a expectativa, as novidades em relação a isso são as melhores possíveis. O Lucas Moura já está treinando nos gramados, a expectativa é dele voltar o quanto antes. Algo maravilhoso, né? Em que nós vimos uma questão muito séria, envolvendo inclusive o departamento médico do São Paulo Futebol Clube, que de uma certa forma podem chegar pra mim e falar assim: Tidico, os caras lá fizeram tudo certo, era isso, acontece e tal. Eu não sou médico pra saber, mas pegou muito mal. Soa como incompetência por todo o histórico do Departamento de Fisiologia e o Departamento Médico de São Paulo. Pega mal, parece incompetência. Podem ter feito o melhor trabalho possível na recuperação do Lucas, mas parece que é um trabalho muito mal feito, infelizmente, de um time que era vanguarda em relação a isso. Mas, galera, dá pra nós comemorarmos porque muito provavelmente o Lucas Moura estará disponível, poderá jogar daqui a pouco pra nós, nosso melhor jogador, nosso craque, incomparável. Não é só o melhor jogador do São Paulo, é em atividade o melhor jogador do futebol brasileiro. Falo isso sem clubismo nenhum. Quando ele chegou, que ele conseguiu jogar tranquilamente a Copa do Brasil com o Dorival, São Paulo foi campeão. É injusto eu chegar aqui e falar, mas foi por causa... Gente, foi por causa do Lucas Moura. Foi por causa da chegada do Lucas Moura. Tivemos vários jogadores que jogaram muito aquela Copa do Brasil. Foi todo o elenco. Só que pega o mesmíssimo elenco sem o Lucas, que é um craque incomparável, infelizmente não teria chegado a lugar nenhum. Futebol funciona assim. Pega aquele Real Madrid histórico sem o Cristiano Ronaldo, não teria ganho o que ganhou. Pega aquele Barcelona histórico, tira o Messi, não ganharia. Não tô comparando o Lucas com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, não estou fazendo isso. Mas um craque diferenciado faz toda a diferença. Pega esse Flamengo impressionante que nós vimos aí do Jorge Jesus, tira o Arrascaeta. Era um time muito inferior, um craque faz toda a diferença. E agora nós podemos finalmente contar, né? Ter mais esperança de uma volta imediata do nosso craque fenomenal Lucas Moura. Galera, excelentes notícias em relação ao Luiz Gustavo, está de volta, trouxe isso pra vocês, né? Mas é sempre muito importante falar porque o Luiz Gustavo é um jogador que pode render muito, pode jogar demais nesse São Paulo do Hernan Crespo, porque nós vimos a maior parte dos jogadores o maior número de jogadores renderem demais. Então com o Luiz Gustavo não é diferente. É um craque também da posição. Já falei 1 milhão de vezes isso aqui pra vocês. É um cara muito diferenciado aqui no futebol brasileiro, né? Logo quando chegou no São Paulo, tava avançando. Chegava chutando, fazendo gol, chutando bola na trave. Porque ele é muito acima tecnicamente dos outros. Então, eu espero o Luiz Gustavo elitizar, né? Melhorar cada vez mais esse meio de campo do São Paulo. Já chego na provável escalação porque nós vamos enfrentar a LDU. Chegou a hora, né, galera? Chegou a hora. Mas antes, nós temos excelentes notícias em relação aos retornos também, né? Olha que coisa importante. Na hora do vamos ver, nós retornamos com os principais jogadores. Sejam eles Ferreirinha, né? Alguns deles, né? Porque o São Paulo, eu ouvi aí que o Botafogo tava desfalcado, Atlético Mineiro e o São Paulo. São Paulo tá sempre muito mais desfalcados do que todos os times. Então sim,
O Hernan Crespo faz um trabalho simplesmente espetacular, simplesmente maravilhoso. Ó, Ferreirinha tá na provável para jogar, já vou trazer a provável. Ferreirinha está recuperado. Agora fica cada vez mais claro que foi poupado contra o Botafogo de forma muito inteligente, né, que o Crespo faz isso. Nós vimos, é meio que óbvio, né, poupar um jogador para Libertadores quando você tem outro campeonato, no caso o brasileiro. Mas com a comissão técnica do Zubeldia, nem isso a gente via acontecer. Era um trabalho tão ruim, né? Então nós não tínhamos nem o básico, nem o óbvio. E agora nós podemos finalmente comemorarmos em relação a isso, né? Ferreirinha, Marcos Antônio. Marcos Antônio jogou contra o Botafogo, mas ele estava se recuperando. Então é importante falar isso também. Ferreirinha, Marcos Antônio, Wendel e Enzo Dias. Todos esses jogadores estarão disponíveis para o Crespo. Perdão, gente. E é aquilo que eu falo para vocês também. Toma uma água que a garganta pegou. Ó, acontece que o Wendel e Enzo Dias, pelo histórico deles, por isso que aconteceu recentemente, nós vamos precisar dos dois para fazer um só, para fazer um único jogador. O que também dá para encarar de forma positiva, né? Não vemos uma lesão tão séria envolvendo o Wendel e o Enzo Dias, mas agora não importa, não interessa. Eu acho que o Crespo, ele na última coletiva, ele falou, vamos bater na madeira porque o Enzo vai jogar o último jogo. Ele chegou a bater na madeira, né? Falou, o Enzo vai jogar o próximo jogo, né? Não importa. Eu acho que o Crespo tá mais ou menos assim. Não me interessa a condição física. Se você tiver com algum problema muscular, depois a gente vê, você vai jogar sim. É mais ou menos nesse sentido. E em relação pra fechar o círculo, em relação à volta do Luiz Gustavo, que também, né? Lucas e Luiz Gustavo voltando, mas não vão jogar contra a LDU. Luiz Gustavo aparentemente mais preparado que o Lucas hoje, mas nenhum dos dois vai jogar esse primeiro jogo contra a LDU. Mas dá pra elitizar demais, né? Ver como é que o Crespo tá montando de forma espetacular esse meio de campo, porque o Marcos Antônio, o que tá jogando esse cara? É brincadeira? O que é esse Marcos Antônio? É um jogador assim simplesmente espetacular, né? Um cara assim que tá se mostrando ser o melhor meio-campista do São Paulo, junto com o Pablo Maia, junto com o Bobadilha. Ele tá se mostrando ser o melhor de todos. Ele é melhor hoje que o Alisson, que o Pablo Maia, que o Bobadilha, que o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, antes da lesão, jogava muito, né? Tava jogando muito. O Marcos Antônio, ele é simplesmente o melhor de todos dessa posição. E agora estará disponível para jogar, ainda bem nessa composição espetacular, muito competente, que o Crespo nos mostra que ele é capaz de fazer do meio de campo de São Paulo. Então, acho que é isso, né, galera? Estamos prontos. Vou passar a provável escalação para vocês, mas eu acho que é isso. Estamos prontos para enfrentar a LDU. E de forma muito feliz. Neste momento, as impressões são cada vez melhores. Galera, provável escalação do São Paulo para enfrentar a LDU. Pode ter algumas diferenças, mas tem na verdade, tem duas prováveis para vocês. Duas prováveis não. É uma provável com um esqueletão máximo aqui, né? Com uma proposta máxima. Mas pode ser que mude um ou dois jogadores, vocês vão entender. Vamos lá. Sem grandes novidades. E aí, eles já querem, né? A mídia já quer o São Paulo fora. Eu já falo disso. Eles querem demais o São Paulo fora da Libertadores. É óbvio. É óbvio. Nós estamos acostumados com essa mídia trabalhando dessa forma. Esse é o trabalho deles, né? É assim que eles fazem, esse é o modus operandi dele. Mas vamos falar do nosso, porque agora não adianta, deixa eles se jogarem no chão, se debaterem contra o São Paulo. Deixa eles se jogarem no chão. Olha lá, provável do São Paulo: Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, até aqui sem novidades, né? As laterais: Cedric e Enzo Dias. Meio de campo: Marcos Antônio, Bobadilha e o Rodriguinho. Com o ataque: Ferreirinha e Luciano. Pode ser que entre Marcos Antônio e Pablo Maia numa composição do meio de campo, mas mais provável que seja Marcos Antônio e Bobadilha.
Pode ser que entre o Rigoni no ataque. Aqui é bem bacana, né, nós pensarmos em relação a isso. Pra mim não importa. Pra mim o Pablo Maia ele é melhor que o Bobadilla, mas o Bobadilla vem jogando muito com o Crespo e principalmente com o Marcos Antônio. Bobadilla que deu declarações recentes, né, muito legal isso, né, falou que, até mesmo naquele momento que o Zubeldia, né, que era um momento muito ruim pros jogadores, não, por causa do desempenho, né, o jogador ele quer jogar o melhor, ele quer jogar o mais tempo possível e ele quer render e ele quer render bastante, né? Com o Zubeldia ninguém conseguia render absolutamente nada, né? Infelizmente. E o Bobadilla falou, não, apareceram propostas, mas eu quis ficar no São Paulo. O que é algo maravilhoso. E eu acho que o Bobadilla daqui a pouco vai embora do São Paulo, né? Eu acho que daqui a um tempo ele recebe muitas propostas. É um volante novo, forte, alto, muito bom de bola, marca, avança. É um cara muito bom e que muito provavelmente sairá do São Paulo, né? Então olha que legal. Mas pra mim, gente, o Pablo Maia, ele é melhor ainda do que o Bobadilla. O Juba falou que nós vamos ficar sem todos. Acho que é o mais normal mesmo, né? Infelizmente nós ficarmos sem Marcos Antônio, Pablo Maia e Bobadilla pelo nível técnico desses jogadores. Vamos torcer pra eles ficarem, né? Se vender, vender um só. Vamos torcer pra eles ficarem, mas realmente não é de se desconsiderar essa fala do Juba não. Ele me falou esses dias, falou: "O que você quer ver? Daqui a pouco a gente fica sem todos, porque vira e mexe, chega a proposta pro Bobadilla, pro Pablo Maia e o Marcos Antônio com essa bola que tá jogando por ele ser relativamente jovem, né, pode ser que ele vá pra Europa alta, porque olha esse futebol desse Marcos Antônio. Enfim, nós estamos muito bem servidos no meio de campo. Então temos lá Marcos Antônio e Bobadilla ou Marcos Antônio e Pablo Maia. Essa é a provável do São Paulo. Rodriguinho jogando muito, evoluindo cada vez mais, muito bacana. Esse pra mim é outro que vai receber propostas. Eu acho assim, o São Paulo já, esse futebol, esse excelente futebol que o Crespo mostra, né, como técnico, e ele fala que os jogadores têm, né, que ele consegue provar que os jogadores do São Paulo têm esse excelente futebol. Valoriza muito o elenco. E aí é claro que esses jogadores que já recebem propostas podem receber mais ainda e efetivamente irem embora do São Paulo. Felizmente e infelizmente. Se forem, que seja por grande fortuna, né? Se não, deixa eles rendendo porque são jogadores que nos agradam bastante. E aí o ataque tá bem próximo de Ferreirinha e Luciano, o que é excelente, né? Mas eu acho interessante, parece que o Rigoni realmente não vai começar jogando, muito provavelmente jogue, né? Esse jogo com certeza, mas parece que não vai começar jogando, mas eu acho que seria interessante uma composição no ataque envolvendo Luciano e Rigoni. Te digo por que você fala isso. Porque o Luciano, ele não rende tanto com centroavantes mais parados. Por exemplo, a gente não vê que não é muito bom jogar Luciano e Caleri. Por mais que a gente goste dos dois, por mais que eles se gostem, não é legal, não fica tão bom jogando Luciano e Caleri. Caleri é um centroavante que faz muito pivô, joga muito de costas pro gol, não privilegia tanto o futebol do Luciano. Com o André Silva, mais ou menos, mas não é o ideal. O André Silva estava tentando fazer um pivô. Para mim, ele nem tem essas características principais, mas o André Silva estava tentando fazer um pivô nas vezes do Caleri, o que para mim não deu tão certo com o Luciano. Agora, nós sabemos do Brenner o quão deu certo com o Luciano, como jogou muito bem, e o pouquíssimo que deu para ver Rian Francisco com o Luciano, que estavam detonando. Então o Luciano é nítido, é perceptível que o Luciano rende mais com jogadores, ele rende mais no ataque com jogadores mais rápidos, né? Com jogadores mais dinâmicos, digamos assim. E o Rigoni, se for entrar, vai entrar de centroavante, falso 9, talvez até na frente do Luciano, com o Crespo. E aí pode ser uma composição muito interessante porque o Rigoni não faz centroavante, ele não é centroavante de pivô, jogar de costas pro gol fazendo pivô. Não, o Rigoni ele joga no contra-ataque rápido, propondo velocidade nos times que ele ataca. Então pode ser uma composição muito interessante que nós estamos prestes a ver entre Luciano e Rigoni. Mas, aparentemente, na provável vai ser Ferreirinha e Luciano. Provável, só para nós encerrarmos em relação a isso, e tem uma coisa para falar do Marcos Leonardo, né? Aí a gente encerra e vocês falam se vocês gostaram ou não. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric Soares e Enzo Dias, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano. Essa é a provável do São Paulo para jogar contra a LDU. Muito que provável. Se não for isso, vai ser basicamente isso, né, galera? E aí deixa nos comentários se vocês gostaram, se vocês entrariam diferente, como vocês prefeririam. É isso aí, São Paulo preparado. E aí, galera? E a mídia anti, como é que está? Né? O São Paulo ele é gigantesco.
né? O São Paulo ele é gigantesco e eles querem o São Paulo fora, né? A mídia grande aí, a mídia tradicional já quer muito o São Paulo fora. Mas já tem alguns já assumindo e falando que o São Paulo tem muitas chances, né? Acreditam muito no São Paulo passar pela LDU. Claro que não é fácil, né? A LDU é um time que joga muito bem, um time muito difícil, principalmente com o retrospecto impressionante que eles têm em casa. Para mim, o São Paulo tem totais condições de passar também. Falo pelo que o São Paulo está fazendo. E aí, galera, nós temos uma outra situação que mostra a grandeza do São Paulo, né? Toda essa mídia já morrendo de medo do São Paulo ganhar a Libertadores, como sempre foi. Nós temos totais condições, né? Não cantando vitória antes do tempo, não cantando vantagem. Da mesma forma que vários clubes têm chance de ganhar, o São Paulo tem igual, hoje a mesma chance, por conta desse trabalho impecável que o técnico Hernan Crespo faz e por conta de todos os desfalques, né? O futebol espetacular que o São Paulo mostra com os desfalques que estão acontecendo, né? Que estão tendo agora no São Paulo. Então é uma situação muito bacana, realmente, o que está acontecendo com o São Paulo. E aí, gente, martelo batido, situação do Marcos Leonardo definido, vai continuar, né? Parece que foi inscrito lá, vai continuar no Al Hilal. Mas o que eu quero falar é que olha a diferença da grandeza de tamanho do São Paulo pro Al Hilal. Ali, esses clubes, igual o Paris Saint-Germain, tá? Pra mim, o Paris ele tem mais camisa que o Al Hilal, obviamente, mas são clubes que forçam a barra. Não é forçar a barra, eles estão tentando fazer o deles. É igual o Red Bull Bragantino. Não adianta só injetar dinheiro. O futebol também tem camisa. É claro que é um bom caminho, é claro que você tem muitas possibilidades quando você tem muito dinheiro, principalmente no futebol de hoje. Mas olha a diferença do São Paulo pro Al Hilal. Se tivesse acontecido metade das coisas que aconteceram entre São Paulo e Marcos Leonardo, esse cara estaria demitido. No nosso caso, nós estamos muito felizes, foi muito bacana o que nós vimos acontecer tudo em relação ao Marcos Leonardo, porque ele estava querendo jogar no São Paulo, ele é São Paulino, ele tava completamente puxando a sardinha pro lado do São Paulo. Por isso que para nós foi muito bom e muito confortável ver tudo isso. Só que você imagina se há um cara fazendo o que o Marcos Leonardo fez com o Al Hilal. Você imagina se algum jogador do São Paulo, tipo o Luciano, tipo o Caleri, tipo o Ferreirinha, querendo rescindir, querendo tentando dar um jeito de sair e ir para outro clube, nunca mais esse cara pisaria no São Paulo. Nunca mais, nunca mais. É para mostrar a diferença de grandeza, né? Nós vemos os jogadores ali, o Renan Lodge saiu do Al Hilal, Marcos Leonardo queria sair e vir pro São Paulo, mas acho que se ajeitou lá. Se acontece isso com o São Paulo, todo esse episódio de algum jogador, nunca mais que esse cara joga no São Paulo. Essa é a importância, né? Isso é o que é confortável, torcer para um time gigantesco, né? Torcer para o maior clube do mundo. É isso que é confortável e muito bom, que nós não temos que passar por alguma coisa. Mas seria ótimo, né? Infelizmente não aconteceu. Seria ótimo o reforço do Marcos Leonardo, mas agora o martelo tá batido, o martelo tá definido, vai continuar lá, né? Pelo que nós temos de momento. Falam que ele vai jogar lá e beleza. Esse passou a ser um cara nosso, né? Futuramente, com certeza, ele virá para o São Paulo. Mas se alguém faz isso com o São Paulo, nunca mais joga. Essa é a importância para torcer por um clube gigantesco e a gente já vê isso acontecendo, principalmente com medo dessa mídia tradicional do São Paulo fazer bonito e fazer o que realmente nós esperamos nessa Libertadores. Mas é isso aí ou não é, galera? Vão deixando nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Quem quiser comentar, é claro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vamos São Paulo, é agora. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.